Então vamos lá. Agora é a hora das bem-aventuranças. Mateus 5, 8. Vamos lá? A capa das bem-aventuranças ficou linda. Linda, linda, linda. Amém. Então vamos lá. Alcir, querido, versículo 8, né? Nós vamos voltar aqui pelo versículo 8, tá bom? Conforme nós combinamos ontem. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então vamos lá, vem a palavra limpos, né? 25:13. Limpos de coração. Bem, coração eu sei que é cardia, não é? Mas a gente vai verificar também, tá? 25:13. Puros de coração. Salomão, quietinho. Qual? 25:13. Cataros. É K-A-T-H-A-R-O-S. Sobre puro, né? Iá. Então vamos lá, gente. Cataros, no grego, de origem incerta. Limpo, literal ou figurado. Limpo, claro. Veja, limpo, claro, puro. Em um sentido natural. Algo que não está sujo, não está misturado. Então, como nós sempre dizemos aqui, não é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe a mistura. Veja, mistura não é puro, logo não vem de Deus. Particularmente, né? Você pode ler, por favor, Mateus 27, perdão, João 13:10. Qualquer versão? Pode ser NBI. Quando for outra, eu falo com você. Gente, a gente vai dar prosseguimento, tá bom? As palavras-chave quando o Espírito Santo nos leva, não é, às Escrituras para verificarmos aquilo que está de acordo com aquilo que ele está dizendo. Então aí a gente tem uma ideia, né? Uma ideia mais alargada, não é? Uma compreensão mais extensa, mais profunda. João, capítulo 13, versículo 10, versão NVI. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ou seja, veja como Jesus sabia, né, discernir os espíritos. Ele sabia, não é, que aqueles que seguiam a ele, os seus discípulos, aquele que ele escolheu, ele estava limpando eles continuamente, não é, pela água pura da palavra, pelo Espírito, não é, de quem ele era. Veja, ele é a palavra encarnada, não é, Jesus Cristo. Mas tinha um que não. Tinha um que rejeitava. Veja, aquele homem, o filho da perdição, como Jesus Cristo falou, aquele homem estava junto com os demais. Jesus o escolheu exatamente sabendo quem ele era. Jesus não se enganou, Jesus não escolheu ele no meio ali, né? Não, Jesus escolheu sabendo exatamente quem ele era. É tanto que Jesus também já sabe, não é? O filho da perdição que virá no final dos tempos. Mas nada pega Deus desprevenido. Ele foi escolhido exatamente para fazer aquilo que Deus sabia que ele iria fazer. Cada um é escolhido de acordo com o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus vê, gente. Deus sonda a mente e coração. Nada, absolutamente nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então, a pureza, não é? Veja, aquilo que a palavra expõe, gente, ela é a única que pode dividir, tá, coisas tanto materiais quanto imateriais. Mas Jesus destruiu ele? Não. Jesus deixou, não é, que ele seguisse o curso da sua própria escolha. É assim que Deus faz, gente. Deus é um Deus de liberdade. Senão, ele faria todo mundo robô, não é? Programaria ali as suas inteligências artificiais para falarem aquilo que ele mesmo colocou dentro delas. E, obviamente, né, que Deus não faz esse tipo de coisa. Mas Deus deu inteligência, né, para o homem fazer. Hebreus 10, 22.
Então, os bem-aventurados são aqueles que terão coração puro, coração sem mistura. Opa, então ele está falando de um espírito específico, está falando, né, daqueles que nasceram de novo. Bom? Hebreus capítulo 10, versículo 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, veja, a nossa consciência, não é, limpa, uma consciência que está baseada não na justiça feita no mundo, mas a justiça feita por Cristo Jesus. Então Jesus estava deixando claro, não é, aquilo que viria através da sua justiça, através do ato que ele iria consumar na cruz e daria esse coração limpo, esse coração puro para as pessoas, trazendo à existência, não é, o que foi profetizado por Ezequiel, né? Ezequiel, versículo 26, se eu não me engano, ou 36. Qual capítulo? Ezequiel, versículo não, gente, perdão, capítulo, não é? Deixa eu verificar aqui, por favor, para não ter nenhuma... Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então veja, eu lhes darei, está falando de plural, né? Eu lhes darei, então dará às pessoas que crerem em Cristo Jesus. Esse é um novo nascimento, gente. Vai dar um novo coração e pôr um espírito novo no interior de vocês. Ou seja, esse é um novo nascimento que Ezequiel estava profetizando. Bom, então Jesus fez isso acontecer. Então são esses, tá, que Jesus está falando, não é das pessoas comuns do mundo, não é das pessoas naturais, mas daqueles que nasceriam dele. Por quê? Porque as pessoas naturais não têm, se tivesse não precisava dar, não é verdade? Não tem nada, enfim. Apocalipse 19, 8. Versão NVI. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olha, gente, veja, é como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, tá? 36, 26. Ezequiel, qual capítulo? Ezequiel 36, 26. Eliane, querida. É como o apóstolo Paulo fala, não é? Ali em Efésios 2, se eu não me engano, Efésios 2, 10, ele fala, 8 ao 10, ele fala sobre as obras que o Senhor mesmo planejou para nós. Porque, gente, não são obras de fora para dentro, tá bom? Porque boas obras, até os maus sabem fazer. Não é como hoje eu e Vini, a gente estávamos conversando sobre isso. Tem tantas ONGs aí no mundo, né, que fazem o bem, não é, para as pessoas. Mas essas ONGs, muitos dos que têm essas ONGs, não são pessoas que nem sequer conhecem, né, aquele que verdadeiramente é bom. Elas fazem baseadas nos seus próprios interesses. Só Deus sabe o que está dentro do coração de cada um. Mas não está fazendo bem para as pessoas? Está fazendo bem. Umas têm um nobre sentimento, não é? Ou pelo menos parece ter, não é? Mas a gente sabe que no fundo, não é? No fundo as pessoas têm sim ali um interesse. Só quem não tem verdadeiramente interesse, faz o bem pelo bem, é aquele que nasceu do alto, é aquele que não está interessado, não é? Em nada que venha dessas coisas. Mas tem pessoas que estão ali plantando, não é? Estão ali fazendo determinadas coisas porque elas têm um fundamento, elas têm um objetivo. E elas estão caminhando dentro do objetivo que elas têm. No momento, ali no início, parece que a coisa é pura, parece que a coisa é boa, não é verdade? E a pessoa, quando olha, diz, uou, não é que coisa bonita, que ação bonita, não é que ação social bonita, não é? Mas com o passar do tempo, veja, primeiro, ninguém sonda o coração a não ser Deus. Que sonda as intenções dos corações, não é? Que passa ali nos pensamentos das pessoas, só Deus. Então, como Deus diz, né? A carne não produz nada que se aproveite. Então, não se pode esperar que as ações dos seres humanos, por mais bonitas que pareçam,
verdadeiramente esteja fundamentada, não é, sobre algo que verdadeiramente é bom. Às vezes a pessoa está ali com um propósito, às vezes isso leva anos. Tem pessoas que são tão perseverantes nos seus objetivos que só consegue ver aquilo que a pessoa estava planejando 10 anos depois. Por quê? Porque ela estava plantando, ela estava fazendo todo, criando todo um contexto, ela estava criando todo o seu mundo, não é, para depois mostrar quem realmente ela é, não é? Então, veja, só Deus, gente, só Deus é que faz as coisas boas, verdadeiras. Então, se a pessoa não está fundamentada, né, no coração, no novo coração que vem de Deus, do Espírito Santo, não será algo verdadeiramente bom. Será que essas obras não seriam para conquistar a ação? Não. Romanos 11:6 responde isso. Então, por favor, bote não, meu bem. Não é não, Fábio. É o contrário, gente. Veja, gente, nós somos salvos pela fé. Nós não fizemos nada, por isso que é gratuita e imerecida. Ninguém fez nada por mérito próprio para poder receber a salvação, não. Essas obras foram as que Deus já preparou para nós fazermos de acordo com o nosso chamado. Nós somos chamados para ser filhos. E a cada filho Deus designou uma tarefa. Entende? Para cada filho Deus designou algo que é a função própria dentro do corpo. Que é a noiva de Cristo. Entende? Que é a igreja. Entende? Então, essas obras, gente, a gente pratica porque a gente já é salvo. Nós somos justiça de Deus. A gente não precisa, não é para fazer, para merecer ou para ter, é porque a gente já é. Mas só que uma criança não tem ainda entendimento e não pode sair fazendo coisas por aí, senão vai arranhar a moto do pai. Não é? Vai querer agradar o pai, mas vai querer lavar a moto do pai sem saber como lavar e vai arranhar. Entende? É por isso que tem que crescer para entender o seu chamado. Não é? Nenhuma criança, gente, pode ser comissionada a fazer nada antes do tempo, pelo amor de Deus, não é? Cada um tem que viver de acordo com aquilo que já alcançou. Então, para a gente saber quais são as obras que nós temos que fazer diante de Deus, a gente precisa ter um entendimento do Espírito para isso, porque são obras espirituais, não são meras obras carnais, entende? A gente faz porque quem está nisso vem do Espírito, é o Espírito que inspira a nossa alma e nos inspira. Como esses homens, por exemplo, que escreveram essas palavras que nós estamos lendo. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, no tempo certo. Não foi antes do tempo. Lembra quando Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos? Ali no início, não é? Ele não falou, ele tinha soprado o Espírito Santo neles. Eles não tinham nascido de novo? Tinham. Mas ainda eram crianças, era necessário serem revestidos do poder juntamente com todos que viriam com a igreja. Não é? O nascimento da igreja foi ali em Pentecostes. Então, aqueles homens só foram separados ali, foram os primeiros frutos do Espírito, porque eles estavam com Cristo, né? Eles eram os discípulos de Cristo, então era necessário os primeiros frutos, né? Nada mais justo que fossem eles, os escolhidos de Deus, né? Os escolhidos de Cristo Jesus. Então, eles nasceram, mas eram crianças, então era necessário serem revestidos, não é, para que a legitimidade para todos os outros homens pudessem vir, para que os homens também, não é, fossem da mesma, vamos dizer assim, da mesma estirpe, do mesmo tipo, do mesmo gênero de Cristo, entendeu? Então, tudo tem o seu tempo, tá bom? Então, as obras que Deus já preparou para que nós venhamos executá-las, e quando nós fazemos elas, é que vai dar o corpo glorioso, né? Da forma gloriosa, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, que ele fala, né? Deixa eu ver aqui, até mesmo entre estrelas, não é? Há diferença de esplendor. Por gentileza, gente, só um momento, por favor. Acerca do que você está falando, Fábio, é porque Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa. O quê? A obra morta? Meu Deus. Exato. Uma fé morta também produz obras, mas é morto. Uma fé viva produz obras, só que vivas. Há um caminho, verdade e vida. Quem é a vida? Jesus. Como você vai produzir obras vivas? Pelo Espírito, o Espírito que foi dado por Cristo, o caminho. Só quando você está andando por esse caminho, que atinge a maturidade para poder agir de acordo com os dons que foi comissionado, é que você vai ter isso. E em nada interfere na sua salvação, porque antes, para você ter acesso ao caminho, você foi salvo eternamente, recebeu a condição para estar naquele caminho, que é o Espírito de Cristo, como Efésios 1, 13, 14, como 1 Coríntios 12, 13. O mesmo Espírito, recebemos um Espírito no qual fomos batizados e dele bebemos, o mesmo Espírito. Então, essa salvação que você está falando, você pode estar se referindo a um outro tipo de salvação, não a salvação
que salva a alma completamente, mas aquele contínuo arrependimento, contínuo galardão, esse salvar todas as áreas. É o crescimento, gente. Que é o crescimento. É o crescimento espiritual. Veja, primeiro a gente tem que se ater até os frutos. Antes de obra, a gente precisa de fruto. Porque é pelos frutos que conhece a árvore. Sem fruto, gente. Por que a gente vai ficar preocupado com obra se a gente não tem fruto? Não é? São os frutos que vai nos fazer andar nas obras. Porque, veja, uma alma que não tem paz dentro de si, qual é a obra certa que ela vai fazer? Vai estar coxinhando entre uma coisa e outra, não é? Vai estar coxinhando entre uma coisa e outra. A mente vai estar dividida. Uma mente dividida não espere receber de Deus alguma coisa. Por quê? Porque vai estar sempre... Veja, ao mesmo tempo que ela tem fé, ela vai lá e cava lá onde ela plantou a semente para ver como é que aquela semente está. Pronto, já matou a semente. Né? Pensamentos de nossa mente em Cristo é o mesmo coração limpo? Vem do coração. Não é? É do coração que procede as fontes da vida. Não é? O coração é o bom tesouro, é o bom estoque, não é? Então, sim, vem do Espírito Santo, tá bom? A nossa denominação é né? O nome da nossa igreja é Deus e Nós, mas nós não é só apenas um nome, tá, gente? Para verificar onde a gente está, tá? É Deus e Nós, a igreja online, mas nós estamos no caminho, tá bom? Nós não temos placa, não temos compromisso com nenhum tipo de denominação, tá bom? Nós somos filhos de Deus e estamos aqui guiados pelo Espírito Santo para poder conduzir vocês mais perto do Espírito, tá bom? Pelo pensamento do Espírito, pela mente do Espírito e não apenas pela psique, tá? Estamos aqui pela mente pneumática e não pela psíquica, tá bom? Só um momento, gente, que eu preciso ver aqui. 1 Coríntios 15. Aqui, 40. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do Sol. Não é? O Sol é a estrela de maior, de grau maior, não é? A maior das estrelas, né? Que ilumina a todos. Outro é o da Lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Então veja, as estrelas são os filhos de Deus, tá? Isso aqui, gente, é uma forma figurada que o apóstolo Paulo está falando para designar aquele que dá luz aos outros. O maior fonte de luz é o quê? É Deus, não é? Ele é a fonte maior de luz e de vida. E os seus filhos são estrelas. Por quê? Porque são os pequeninos que têm luz dentro de si mesmo, têm luz própria. Agora, a diferença, né, de estrela para estrela está no seu esplendor. Por quê? É como nós estamos vendo aqui, não é? Os atos dos santos, não é? Cada um vai receber de acordo com as obras que ele executou, né, que viveu. Se veja, se for uma pessoa que cresceu espiritualmente, não é? E fez a vontade do Pai, andou nas obras que o Pai designou para que andasse, não andou por aí só pensando nas coisas da vida, né, nas coisas da carne, nas coisas desse mundo, essa pessoa vai receber um galardão maior. E isso, gente, tanto carrega em nós, como era Lúcifer lá no início, não é? Como é também em termos de posses, de herdades. Tá bom? Isso é a vontade de Deus. Isso são, veja, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tá bom? Então, tudo aquilo que tem em Cristo, né, nós teremos também, cada um, lógico, né, dada a sua proporção. Não é? Nós não somos Cristo, não é? Mas, de acordo com cada proporção, nós também receberemos. Tá bom? Então, essas vestes de louvor, não é? Essas vestes, tudo isso, gente, é de cunho espiritual. Não me venham perguntar como que é isso especificamente, porque eu não sei, tá bom? Só compartilho com vocês até aquilo que eu recebi, tá? Então, até aqui é o meu limite. Depois disso é com o aba. Então, continuando. Usado de modo figurado no sentido levítico, não é? Como foi em João 13:10, como nós falamos, não é? Estavam limpos pela água da palavra, porque o Senhor Jesus estava limpando aqueles homens continuamente. Eles caminhavam com Cristo, eles estavam continuamente sendo lavados, né, pelas palavras que Cristo lhes disse. Inclusive está descrito em João 15, você pode ler bem. João 15:3, se eu não me engano,
Versículo curto. João capítulo 15, versículo 3, versão NVI. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Aí, tenho falado, ou seja, estava falando continuamente. Então, aqueles homens, os discípulos, eles estavam limpos pela palavra que Jesus mesmo estava limpando eles continuamente. É isso que a palavra faz, tá? A palavra nos limpa, gente. A palavra nos lava. O Espírito Santo usa a sua palavra para nos lavar, né? A nossa bacia de lavar de Deus, né? O Espírito Santo usa é a palavra, tá bom? Mas tem mais bacias de lavar no mundo, tá? Não são agradáveis, não, né? Mas, enfim. Depende do nível de rebeldia do filho, né? Se o filho for muito levado, não é? Vai precisar de um tratamento aí mais rigoroso. Indicando lícito, não proibido. Pode ler, Vini, por favor, Tito 1,15. Eu tentando entender o que era isso aí, agora entendi, Tito. TT? Tava tentando ver aqui ponta cabeça. Tito 1,15, versão NVI. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, veja como é necessário nós estarmos estabelecidos em Cristo Jesus. Por quê? Porque, como Jesus disse, né, se os teus olhos forem bons, não é? Todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, é por quê? Porque o que está lá dentro, gente. A alma só vai ver, não é, pelo que está lá dentro. O que está lá dentro é que vai ver o que está fora. Não é? Então, ela vai selecionar o que chama a atenção. Se a pessoa tem trevas dentro dela, ela vai olhar para alguma coisa que é boa, que é luz? Não, vai olhar para aquilo que não presta. Né? Então, tudo que vai vir, como Jesus disse também, a boca fala que está cheio o coração. Então, do que está cheio aquele coração? A boca vai falar. Então, é bom que a gente enche o nosso, como diz o apóstolo Paulo, né? Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente abrir a boca, certamente o nosso tesouro, bom tesouro, estará cheio de coisas boas. Falaremos vida e não morte. Não é? Crie, por isso, falei. Então, metaforicamente, limpo, puro, em um sentido moral, isto é, sem culpa, inocente. Atos 18:6 e Atos 20:26. Vinte. 26. Atos capítulo 18, versículo 6, versão NVI. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Veja, opondo-se eles e lançando maldições. Não era Paulo que estava lançando maldição em ninguém. Aqueles homens que se opunham a Paulo é que lançavam maldição contra ele. E ele retribuiu o mal com o mal? Não. Ele não retribuía. Tanto que ele ensina nas cartas dele, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Eita. Cai sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. O sangue de Cristo é a justiça de Cristo por nós. O seu próprio sangue é a justiça própria. Ué. Que se apresenta, então, diante de Deus com a sua própria justiça, que não passa de trapos imundos, segundo Isaías. E olha que eles conhecem Isaías. Quer dizer, o livro de Isaías, né, gente? Atos 20, versículo 26. Versículo 26. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. O rebanho que o Espírito Santo os designou como bispos, como episcopado, como aquele que cuida. Então, Pastor. Está falando exatamente, pastores, não é? Todos os responsáveis por cuidar do rebanho do Espírito Santo. Por quê, gente? Estamos no ministério do Espírito. Cristo vive em nós pelo Espírito. Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Viu? Quem comprou as nossas vidas, as nossas almas? Foi Cristo, pelo próprio sangue dele. Então, não são homens, é Jesus Cristo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. E olha, no versículo
27 diz assim: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, gente. Então, quem é que recebeu a revelação de toda a vontade de Deus? O apóstolo Paulo. Ele recebeu por quê? Porque ele foi designado ao resto do mundo para levar a salvação. Então, nada mais justo do que ele receber, né, a revelação de toda a vontade de Deus, para que assim ele pudesse, né, falar aos povos, tanto os judeus quanto os gentios. Aqui os judeus recusaram, né, como recusaram a Cristo. Então vamos lá, dando prosseguimento. Está também em Mateus 5,8, né, como nós estamos lendo, não é? João 13,11. Eu acho que é o que fala sobre Judas. João 13, versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, Jesus escolheu Judas exatamente sabendo que Judas iria fazer. Por quê, gente? Isso também está descrito em Zacarias, gente. Jesus sabia o preço que iriam pagar por ele. Tudo já estava descrito. Ele foi ensinado pelo Pai nas Escrituras e sabia o motivo pelo qual ele tinha vindo. Ele sabia que era o único que tinha nascido para morrer, literalmente, e não precisava morrer. 1 Timóteo 1,5 e 3,9. A igreja está nas mãos. Oh my God. Triste. Querido ou querida, em nome de Jesus. Tem filho com a criação. Quer responder logo, antes de se iniciar? Não. Dá até preguiça. Deus me perdoe. Tão convicto, não é? Então é só, se você ainda estiver ouvindo, então é só você se manter longe de pedir ao Senhor Jesus, se for Senhor da sua vida, que te guia a verdade. Não é mesmo. Assim você vai receber do que é puro, limpo, santo, em vez de só acusar e falar tamanhas blasfêmias contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, para que quem esteja te guiando... E o Espírito não... Santo, né? A gente acabou de ler que é o Espírito Santo que guarda, né, a igreja. Quem é que pode contra o Espírito Santo? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Veja, olha só. Um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Gente, tudo isso é proveniente do Espírito Santo. É por isso que a gente necessita da palavra de Deus continuamente, cotidianamente, para que a gente venha a ser lavado todos os dias. A gente precisa tomar banho todo dia, não precisa, para lavar o nosso corpo, não é? Senão, esse corpo aqui, né? Se não estivermos sempre nos lavando, a gente vai estar com. Então, nós estamos num mundo envolto em trevas, somos filhos da luz, logo a gente precisa o tempo todo da luz. 3:9. Versão NVI. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. E 1 Pedro 1:22 pela NVI. E depois você pode ler também o versículo 23 para contextualizar. Obrigada. A função selecionada foi encontrada, carregando 1 Pedro 1:22 ao 23. Meu pai. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero,
Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então veja, olha, por meio da palavra de Deus viva e permanente, foi que nós fomos regenerados. Nós nascemos dessa palavra regenerada, nascemos de novo, não é? Então, sim, ele é magnífico. Então, nós nascemos de novo através de Cristo Jesus. Então, quando a gente ouve a palavra, a fé vem. Não, a fé vem por ouvir a palavra acerca de Cristo, a mensagem de Cristo, o nosso Salvador. Então, o Espírito Santo nos ajuda, não é? Ele nos vamos dizer assim, ele impele-nos, não é? É com a ajuda dele que nós declaramos Jesus como Senhor. E aí Jesus vem morar no nosso coração, selado pelo Pai. Então, sem esse novo coração, seu novo nascimento, é impossível ter um coração puro. E é por isso que Jesus diz aqui, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, plenamente satisfeitos, os limpos, né? Ou puros de coração. Vamos lá. Agora, coração 2588, que é a cardia, com certeza. Vamos lá. Com certeza não, eu acho. 2588. Cardia, com K. Forma prolongada de uma palavra primária, car. Em latim, cor, ou coração. O coração, isto é, figurado, os pensamentos ou sentimentos, a mente, veja, é a parte do que está na nossa alma. Também, por analogia, o meio, tá? Um substantivo que significa coração, a sede e o centro da circulação, isso de forma humana, tá bom? Fisicamente falando. E, portanto, da vida humana. Em o Novo Testamento é usado apenas em sentido figurado, como a sede dos desejos, sentimentos, afetos, paixões e impulsos. Isto é, o coração ou a mente. Então, está descrito em Mateus 5:8, como nós estamos lendo aqui, e também no versículo 28. Mateus 5? Sim, Mateus 5. Quer que eu leia? 5:28? Pode ler. Mas a gente vai chegar lá, né? Mas pode ler. Mateus 5, versículo 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, por quê? Porque é do coração que procede as fontes da vida, tanto de forma física quanto espiritual. A forma figurada é a forma espiritual, ou abstrata, como dizem. Por quê? Porque nesse mundo, não é aquilo que é invisível, não tem existência. Logo, o espiritual não existe nesse mundo. Por quê? Porque a existência pressupõe tempo, espaço e matéria. As coisas próprias dessa existência, tá? Dessa dimensão, não é de outra. Então vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, só esses que nasceram do alto, gente, que pode ver a Deus. Por quê? Porque Deus habita em luz inacessível para seres humanos. Para qualquer outro que não seja puro, tem que ser puro. É tanto que os anjos, não é? Os seres que servem a Deus, os ministros de Deus, são seres puros. Aqueles que deixaram a sua pureza se tornaram o avesso daquilo que eles foram criados para ser, se tornaram morte e trevas. Bom? Coração, mente e alma, como funciona esse trio? Como assim, como funciona? O coração, isso aqui é o tradutor que fala, tá bom? Que o coração é algo que está dentro por quê? Porque é da alma, tá bom? Ele não sabe explicar explicitamente, né? Como isso acontece na distribuição corpórea, né? Nós não temos como identificar essas coisas, não é? Por quê? Porque são imateriais. Então, eles supõem que seja, mas eu acredito que a alma, ela é uma... Você pode pegar, Vini, por favor, meus bonequinhos? Aqueles bonequinhos que eu fiz. Eu vou tentar ilustrar isso para você, tá bom? Se conforme o Senhor me deu, eu vou tentar ilustrar para você.
eu acredito que a alma seja uma cópia desse corpo, né? Ela ocupa todo, ela preenche esse corpo por dentro pela matéria que ela é, tá bom? Só que ela é imaterial, a nossa essência é imaterial, não é física, tá bom? Não é palpável, embora ela tenha sido dada por Deus para habitar aqui nesse mundo, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o bonequinho Ser Completo, deixa eu ver se dá para ver, olha. Deixa eu... espelhar o vídeo. Isso. Tirado. Tá, olha. Tá? Esse aqui é o Ser Completo, tá? Esse bonequinho aqui. Esse daqui seria a alma, tá? Ou não, perdão, cor. Alma não. Alma é amarelinho. Eu fiz amarelinho como está descrito em Eclesiastes. Esse aqui é o corpo do pó, tá bom? É igualzinho, é a mesma coisa, é uma réplica, só que cada um, né? Esse aqui seria o ser humano completo, tá bom? Que a gente só vê o quê? O que está externo, não é? A gente só vê o que é físico, o que é palpável. A gente não sabe o que está aqui dentro, não. E é isso que o tradutor está ali relatando apenas o conhecimento que ele tem, tá? Ele não tem ali o conhecimento do que é imaterial. Esse daqui é o pó, não é? É o corpo feito do pó, ou seja, é algo visível, né? A máquina que Deus fez para que a alma pudesse habitar dentro dela e manusear as coisas perceptíveis desse mundo. É com as mãos que a gente apalpa, pega, né? Toca e tal, manuseia as coisas, não é? Os 5 sentidos e todos os sistemas, todos os órgãos, tudo que são necessários para que a alma possa existir aqui nesse mundo de forma o quê? Viva. Não é por quê? Porque para viver aqui a gente precisa, não é? O que é a existência? Ela não quer dizer um ser que vive numa linha do tempo, não é? Ela nasceu, viveu ali durante aquele tempo e morreu. Não é? Tudo isso está registrado nos livros aqui desse mundo, não é? Na maternidade e no caso óbito, não é? Enfim, no Instituto Médico Legal, seja como for. Então, é necessário, né, o corpo dessa matéria, né? E no caso é o pó de qual Deus fez, não é? A estrutura humana, tá bom? E aqui seria a alma, tá? Essa amarelinho aqui, por quê? De acordo com o Eclesiastes, por isso que eu fiz amarelinho, tá? Cor de ouro, gente. Por quê? Porque foi o que Deus fez de melhor para o ser humano. Ele deu uma alma refinada, né, cheia de emoções, inteligência, para dominar sobre toda a criação. Então a alma do ser humano é a imagem de Deus, não é? Ela é criativa, inteligente, tem emoções, tudo está aqui, ó, nesse complexo aqui. Então eu fiz tudo no mesmo tamanho, na mesma proporção, mesmas dimensões, para mostrar para vocês que não é algo diferente, só que ela não tem as mesmas estruturas físicas que o corpo humano tem. Se eu fosse desenhar aqui mais uma camada, eu teria que desenhar a parte dos sistemas, não é? Que tem aí o sistema vascular, né? O sistema linfático, enfim, digestivo e todas aquelas camadas, não é? Que são mais da parte de anatomia, e aí não é o meu forte, não é? Eu não sou instruída em todas o conhecimento humano. Eu tenho um pouco de conhecimento, mas eu não sou médico, né? Então, dentro do que eu conheço, tá bom? Então, ela é exatamente, tá, como é o seu corpinho, mas ela não tem aquilo que é para a vida biológica. Por isso que ela precisa estar unida ao corpo para que ela exista biologicamente falando, tá? Para que ela tenha uma existência aqui nesse mundo, é necessário o corpinho, tá? O corpinho tem todo o sistema, né, necessário para a vida biológica, não é? E ela é a parte imaterial que ocupa e anima esse corpo em toda a sua extensão. Se tirar a alma do corpo, o corpo é um boneco, tá? Ele não vai se mover, tá bom? Então, e essa parte aqui é apenas para aqueles que são filhos de Deus. Isso aqui é o espírito, tá? Do novo nascido. Eu fiz de forma prateado, porque eu não tinha nada para representar a luz pura, não é? E aí eu fiz prateado porque era a canetinha que eu tinha, né? Era o recurso que eu tinha. Então é algo que eu imagino assim, a luz, né? Algo de luz pura, também na mesma proporção. Obviamente, não é que isso daqui precisa ser expandido, né? Não é logo assim de cara, porque é uma semente, não é? É igual quando o ser humano nasce. No ser humano não nasce uma sementinha. Baby, você pode desmudar, por favor? Tá? Então, aquilo que o tradutor tem, foi aquilo que ele falou, tá bom? Mas certamente tudo isso tem o seu lugar
não é? Dentro do ser humano, tá bom? Isso é disposto, não é? Dentro da alma, dentro do ser, assim como a parte do corpo, não é? Tem o seu sistema, não é? Seu sistema, por exemplo, a cardia, não é? De forma humana, de forma natural, está dentro né? Mais ou menos nessa região aqui, não é? E a sede, né, das emoções, como ele não sabe discernir, tá? O tradutor, ele não tem também como é que se diz? A obrigação, não é? De saber diferenciar essas coisas, tá bom? Dentro do ser humano, tá bom? Mas certamente, eu acredito que seja no ventre, não é? Na parte do ventre da alma, não é? Que provavelmente está interligado com a parte superior, tá bom? Algo que está intimamente ligado ao coração humano, né? De onde tem a vida, né? De onde procede a circulação sanguínea, distribuída para todo o corpo. Eu acredito que não deva ser nada diferente, tá? De onde subtrai-se, não é? As coisas para serem levadas à mente, não é? De onde vem, veja, o estoque, de onde tem as coisas que sobem para a mente, não é? E depois vem para a boquinha e depois a gente traduz em ações, né? Palavras e ações. Tá bom? Então, eu creio que seja mais ou menos assim, tá? Agora, para poder a gente dirimir sobre essas coisas de uma forma mais profunda, aí a gente precisa de uma revelação mais adequada do Senhor. E eu não posso dizer para você que eu recebi, porque eu não recebi, tá bom? Mas conforme, né? Quem sabe Deus vai revelar para você ou para aquele, né? Porque quando Ele coloca o desejo dentro do nosso coração, é porque Ele já quer nos dar, né? Cabe a gente, né? Como Ele diz, né? É glória de Deus ocultar certas coisas e glória dos reis tentar descobri-las. Então, quem sentir no coração, que peça ao Pai que Ele os dará de acordo com aquilo que vocês já têm, né? Então é necessário, para a gente estar todos os dias aqui, abrindo os olhinhos espirituais de vocês, dando entendimento espiritual, né, da mente pneumática, que é espiritual, para que vocês possam fluir nessas coisas e o Pai possa revelar para vocês com mais profundidade os detalhes de cada parte da sua palavra. Porque sim, é vontade de Deus revelar para os seus filhinhos, sim. Vai chegar o tempo que todo esse conhecimento já estará dado, né, e teremos todas as partes. Quando o perfeito vier, as partes só se agruparão para que haja manifestação disso de uma forma geral. Então, vamos continuar. Até aqui, gente, eu recebi, e daqui em diante, né, o Senhor está livre para Ele revelar aquele que desejar, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta, e naquele que procura, acha, e o Senhor é bom, né? Então, fica aí de acordo com o desejo de cada um. Então vamos lá. Então, bem-aventurados os limpos de coração, não é? Porque eles verão a Deus. Ninguém pode ver a Deus se não tiver a mesma estrutura de Deus, se não for puro. Então Jesus estava dizendo das coisas que viriam a ser a partir, não é, da sua obra perfeitamente consumada na cruz. Ele estava deixando, né, algo como uma carta, né, de amor, dizendo, né, ali, gente, o Novo Testamento. Novo Testamento, o que é um testamento? Testamento não é onde tem esclarecido ali, revelado, escrito os bens, não é? Que dizem respeito ao herdeiro? Exatamente, é o que está descrito aqui. Por isso que as pessoas não podem ignorar os evangelhos, tá bom? Os evangelhos são como é que se diz? As anotações, tá? Das nossas heranças em Cristo Jesus, tá bom? Não é coisa da lei, tá bom? Não é algo de lei, não. É onde o Senhor está fazendo diferença entre uma coisa e outra. Aqueles que estão dentro do reino participarão dessas coisas. Sejam eles aqueles que estavam debaixo da lei, sejam eles aqueles que não estavam debaixo da lei. Jesus é o mesmo para os gentios e para os judeus. Quem está em Cristo não tem diferença para Deus, se é gentil ou judeu. Deus não tem filhos preferidos. Os preferidos de Deus são aqueles da fé, são aqueles que estão no seu Filho Jesus Cristo. E Deus é muito grande, cabe quantos filhos ele tiver, não é? Ele não faz diferença entre eles, apesar das pessoas acharem. Ele deixa livre para que aqueles que mais desejarem sejam aqueles que mais recebam, porque aquele que tem mais lhe será dado. Por quê? Porque está pedindo, está batendo, está procurando. E lhe será dado sim. Por quê? Porque Deus, ele valoriza,
não é? Aquilo que é puro, aquilo que é bom. E se nós valorizamos também, então nós estamos fluindo com Deus, né? Na mesma vibe, como diríamos. Então, ele não retém, não sonega nenhum bem àqueles que o amam. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, aqueles que têm um coração misturado, não é, que está ali dentro trevas, não nasceu de novo, não verá a Deus, tá? Porque é trevas e trevas não se apresentam diante da luz. É por isso que nenhum ser humano pôde ver Deus, só Jesus Cristo. Jesus Cristo nos salva no Espírito Santo todos. Todos os que o receberam, como Senhor e Salvador. Os demais não. Então vamos lá, gente, dando prosseguimento. Versículo 9. Bem-aventurados, ou seja, né, mais plenamente satisfeitos, são os pacificadores. Vamos lá. A palavra pacificadores, 1518. E eu já estou falando. Mas vou terminar. Hoje a gente termina essa parte das bem-aventuranças, tá? Para a gente poder avançar. Em 1518, olha, essa palavrinha aqui, ó. Eirenopoios. Eire, aquele acento áfis no E. Nopoios. Isso. Conciliatório. Isto é, subjetivo, pacífico, pacificador. Substantivo de erenopoieu, que é harmonizar, fazer as pazes. Veja, essa palavra erenopoieu, que é de fazer as pazes, harmonizar, ela é encontrada em Colossenses 1:20. Você pode ler, Vini, por favor? Veja, essa que nós estamos lendo aqui, tá? Que está descrita em Mateus 5, ela vem dessa outra palavra que é encontrada aqui em Colossenses 1:20. E eu vou trazer ela para vocês, por quê? Porque uma coisa gera outra, tá bom? É uma palavra que vem de outra. Então vamos ver aonde que ela é encontrada? Colossenses capítulo 1, versículo 20, versão NVI. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então veja, olha só o que a cruz fez. Por que a cruz é um marco, não é, na humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, antes da cruz de Cristo e depois da cruz de Cristo. Por quê? Por meio do mesmo Espírito, não é? O mesmo Espírito, tá? Ele nos tirou, não é? Tirou aquela inimizade que tínhamos, né? De Deus, né? Contra Deus, e nos deu a paz, nos trouxe a paz, tanto das coisas que estão nos céus quanto aquelas que estão na terra, ou seja, dos espíritos e também das coisas terrenas. Por quê? Embora os espíritos não tenham salvação, mas Jesus veio de onde? Jesus veio do reino espiritual, Jesus veio de Deus, né? Jesus é espírito, não é? Então, ele veio trazendo a paz. Não é possível fazer paz com aqueles que eram perfeitos e caíram por legítima vontade, mas com todos os outros que eram fracos e caíram por ser fracos, e essa foi a misericórdia de Deus. Jesus, o cabeça, né? Jesus, o Filho de Deus espiritual, ele veio trazendo harmonia, tá? Para reunificar, para regenerar, para restaurar e trazer novamente, não é? Essa paz, essa reconciliação, tanto dos céus como na terra. E veio fazer um novo homem, não é? O homem espiritual, unir o espírito, a alma, tornando um só ser. Um só ser. Antes era homem, ou era espírito, agora será homem espiritual em Cristo Jesus. Então, fazer as pazes, pacificador, um embaixador. E é isso que nós somos. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo, não é?
Querido, você vai ser silenciado, tá bom? Gentilmente, que você está atrapalhando as outras pessoas que querem prestar atenção. Se você já é tão sábio, né, e está resumindo de uma forma assim tão convicta, por favor, não é? Tudo tem o seu lugar no espaço. E aqui realmente não é o momento, tá bom? Nem o lugar. Gentilmente, tá? Enfim. Gente, pacificador, o embaixador que vem trazer a paz. Jesus foi o primeiro. E nós somos, tá, da mesma estirpe, do mesmo tipo de Cristo. Por isso que nós não devemos semear ódio, gente. Não devemos semear contenda. Não devemos sair por aí fazendo esses motins. Vamos boicotar não sei o quê. Vamos boicotar não sei o quê. Mas, gente, isso não procede de Deus. A gente veio trazer a paz e não fazer guerra. A nossa guerra, a nossa luta não é contra seres humanos, gente. É contra os seres espirituais. Se nós não tivermos esse entendimento, a gente vai se destruir uns aos outros, como o apóstolo Paulo diz. Cuidado para vocês não se morder, né? Viverem se mordendo, vocês se destruírem uns aos outros. Porque Deus, será que não deu o quê? Não sei se ele... Vou aguardar para isso. Ele diz, porque Deus, será que Deus não mandou o mal para outros mundos? Tá viajando. Continuação, ele é uma pergunta de curiosidade que desfoca. Então, enfim, tá? Nós não devemos viver nessa vibe, não devemos ficar replicando essas coisas, gente. Nós somos embaixadores da paz, nós representamos Cristo Jesus nesse mundo, entende? E Jesus, ele não amaldiçoava ninguém. Jesus, ele não fazia guerra com aqueles... Pelo contrário, para onde ele ia, não é? Iam gente tentando, o tempo inteiro tentando colocar ele numa situação, numa saia justa, mas ele sempre buscava, não é? Responder de forma pacífica, não é? Ele poderia, como ele disse, né? Se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos, mas ele veio para isso, não é? Ele veio para pagar o preço em nosso resgate. Então nós, não é assim como ele é, nós somos nesse mundo. Então a gente não pode ficar boicotando as coisas, a gente não pode ficar pagando mal com mal, não podemos ficar tramando na nossa mente formas de retribuir mal com mal, de fazer guerra, de fazer piquete, de fazer... então não podemos lutar pelos nossos direitos. Podemos, gente. Podemos lutar pelos nossos direitos. Mas eu pergunto a vocês, nosso direito, vamos pensar, a nossa pátria verdadeira é aqui nesse mundo? Não, embora a nossa pátria, humanamente falando, seja o Brasil, não é? Mas nós não somos desse mundo, a nossa pátria é celestial, não é? Aquilo que hoje para nós parece ser o nosso direito, será que se nós olharmos pelo prisma, pelo paradigma, pela perspectiva do Espírito, a gente não vai retribuir de uma outra forma? Não foi isso que Jesus disse? Ora, conceda-lhe a outra face. Não retribua na mesma moeda. Não pague na mesma moeda. Deem a outra face, a face do Espírito. Quem analisa pelo Espírito vê de forma superior e vai ver que tem algo ali que está levando as pessoas, está conduzindo as pessoas como se fosse uma boiada, para fazerem os seus intentos, para fazer aquilo que eles mesmos não fazem. Mas por quê? Porque se eles fizerem, vai ter um outro cunho, mas se o povo fizer, aí vai ter uma legitimidade. Nós não podemos ser massa de manobra de nenhum ser humano, muito menos de espírito das trevas. Entende? Mas isso é uma questão individual, é unitária. Se cada um pensar pela mente do Espírito, pela mente de Cristo, 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, vai somando aí. A gente não deve estar atado às coisas dessa vida. A parte que o Senhor nos instrui é orarmos. E quando nós tivermos sabedoria, nós andando em sabedoria, nós não vamos fazer coisas, não é? Tolas. Não vamos nos meter em tolices. E ainda que nos metamos em tolices, né? O Senhor pode nos livrar, pode nos ajudar. Mas para isso a gente não precisa lutar com as mesmas armas do mundo. Porque se nós lutarmos com as mesmas armas do mundo, a gente está mostrando qual é o espírito que está em nós. É do mundo ou é de Deus? Entende? Então não é da mesma forma que o mundo lida com as coisas que os filhos de Deus devem lidar também, embora estejamos vivendo nesse mundo. É por isso que nós necessitamos da palavra de Deus para nos guiar, para nos ajudar, para nortear
a nossa conduta. Senão, a gente vai andar, falar, pensar, não é? Como as pessoas do mundo. E isso não é certo, isso não está certo. Isso é carnalidade. Operar pelos padrões do mundo é carnalidade. Não é de acordo com o Espírito. Mas todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Entende? Quem nos guia, nos lava, é a palavra. O Espírito Santo faz isso usando a palavra dele. Ele se responsabiliza pela palavra dele. E não pelas coisas, pelo modo operante do mundo. Não é fácil. Lógico que não é fácil, meu querido. Mas para isso a gente tem o Espírito Santo. Assim como a gente toma banho todo dia, assim como a gente come todo dia, a gente precisa recorrer à palavra e a Deus todo dia. Não só quando a gente está dentro de uma situação difícil. Não só fazer de Deus aquele do qual a gente vai lá só para poder extrair como um banco. A gente vai lá, né, e fica usando lá o cartão toda vez que a gente precisa. Não é assim, um relacionamento. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Sim, exatamente. Ele disse, né? Se nós, veja, a lei diz, né? Amará o teu próximo, teu irmão, né? E odiará o teu inimigo. Não, ele diz não. Por quê? Porque ele sabe que os inimigos verdadeiros dos homens são os espíritos das trevas. São os espíritos das trevas que guiam as almas. Logo, elas não sabem para onde estão indo. Mas se nós levarmos luz, lançarmos luz sobre as trevas, a gente vai identificar. Esse nosso procedimento da luz vai levar luz para aqueles que estão nas trevas. Entende? E aí o Espírito Santo, através de nós, vai levar a salvação para aqueles que estão perdidos, porque nós também estávamos perdidos quando o Senhor nos resgatou. Nenhum de nós era santo. Nenhum de nós era puro. Todos nós éramos pecadores, todos sem exceção. Fomos tirados do mundo, somos separados do mundo. E o Espírito Santo faz isso continuamente conosco. O grau de salvação, de santificação, gente, ele é demonstrado pelo crescimento espiritual. Entende? Eu sou pastora ou cristã. Ai, não pode ser as duas coisas, né, Marcos? Tá difícil, né? Tá difícil. Realmente. Querida, eu sou só sua irmã em Cristo, tá bom? Se você é de Cristo Jesus, então nós somos filhos do mesmo Pai. Tá bom? Essa questão de título, eu não me importo com isso. Tá bom? Quem quiser me chamar de pastora, me chama. A única coisa que eu sei, gente, Deus me deu o dom de interpretar as Escrituras pelo Espírito Santo. Eu transmito aquilo que eu recebi para vocês. Tá bom? Isso é a única coisa que eu sei. O resto, tá bom? Fica de acordo com o Espírito Santo. Ficar no coração de cada um e achar que enfim, gente, essas coisas não me interessam, tá bom? A minha motivação não é ver vocês crescendo, não é, dentro da palavra de Deus, entendendo as Escrituras. Foi para isso que o Senhor me chamou, tá bom? O restante são detalhes e essas coisas, sinceramente, não cabe a mim, não cabe ao Espírito Santo. E aí, veja, eu semeio, tá bom? Eu semeio a semente, e a semente produz segundo a sua própria espécie, tá bom? Então, pacificador, um embaixador que vem trazer a paz. Nas páginas neotestamentárias, ou seja, no Novo Testamento, usado em sentido metafórico, ocorrência única em Mateus 5,9. Então, essa palavrinha aqui, eurenopoieo, que vem de, eironopoios, que vem de eirenopoieo, essa palavra eirenopoios só é usada em Mateus 5,9. Tá bom? Somente aqui, mas ela vem de outra que é usada em Colossenses 1:20, como nós já lemos, tá bom? Então é um pacificador. Então, se vocês verem, né, cristãos vivendo de outra forma, agindo de outra forma, vocês já sabem que esses cristãos ou não são cristãos, estão ali como joio, né, fingindo ali no meio do trigo, ou então são crianças espirituais, portanto são carnais e não sabem, não é o que estão fazendo, tá bom? Marcos, esse é um momento, eu sei que tu tá oscilando, querendo saber coisas e mais coisas, mas é um momento de comunhão da palavra, de buscar conhecer o Senhor Jesus em sua palavra. Que valor tem essa preocupação de falar hoje em dia tá daquele jeito, de ficar falando sobre coisas inúteis? Só vai gerar mais coisas inúteis. Foquemos na palavra, ela é útil, ela é boa, ela vai dar segundo sua espécie. Coisas inúteis só geram mais coisas inúteis. Pega a Bíblia,
Bora para a palavra, bora conhecer o Senhor Jesus. Também se insistir, se houver alguém que se insistir, vai acabar atrapalhando, porque estou deixando os versículos dispostos no chat para que os irmãos acompanhem. Então, isso atrapalha aqueles que estão anotando, aqueles que estão indo na palavra, precisa ficar tendo todo um trabalho para que não haja essa atrapalhação. Eu silencio aqueles que trazem coisas inúteis para que geram desfoque, mesmo que não seja a atitude ciente da alma. O Espírito que está guiando aquela alma, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela possa ser nascido do Senhor Jesus, está fluindo pela carne e ele já sabe, coisas inúteis. Então vamos para a palavra. Não estou bravo. Gente, eu posso continuar? Por favor. A mídia cite a letra. São Cristo em casa agora é assim. Ou São Cristo em casa agora. Estão aí ainda? Vocês têm igreja ou congregam onde? Ou São Cristo em casa agora é assim, né? Meu Deus. Gente, como as pessoas se incomodam, não é? Como as pessoas se incomodam. Mídias, vou dar uma resposta para você e se você insistir eu vou estar silenciando também. Adoração em espírito e em verdade, João 4:24. Não importa se está fisicamente ou virtualmente, é o mesmo espírito, é em espírito que importa. A carcaça humana, o meio humano, seja o virtual ou o corpo, estar físico presente no mesmo prédio ou no mesmo local, isso não importa, importa que é em espírito e em verdade. Você ainda não sabe. Bem, Deus e nós, Igreja Online. Seja bem-vindo, você chegou no meio de um momento de comunhão. Você, mulher, homem, não importa. Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Bem-vinda ou bem-vindo. Então, gente, vamos continuar, tá bom? Então, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Fala, papai. Então, gente, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é, gente, por causa da justiça do mundo, não, tá bom? Não é por causa da justiça que os homens fazem, não é? E fazem piquete, e fazem essas manifestações, tudo em prol de governos, tudo em prol de política, tudo misturando religião com política. Não é esse tipo de justiça, não. É a justiça que Deus fez através de Cristo Jesus, que é o nosso único e verdadeiro Salvador, é o único e verdadeiro Messias. É sobre essa justiça que Jesus está falando. Se nós sofremos porque nós estamos propagando o reino dos céus, estamos falando a palavra de Deus, logo somos bem-aventurados, tá bom? Eu digo nós, digo todos os que estão passando por esse processo, tá bom? Se é perseguido porque está falando da palavra, que é a verdade, está propagando a justiça de Deus em Cristo Jesus de forma limpa e pura, e é perseguido por esse motivo, então esse é um motivo nobre. O apóstolo Pedro até diz, não é? Se você sofre por fazer o bem, se regozije, se alegre. Não é por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus, mas fazendo de acordo com as Escrituras. Então, se somos perseguidos por causa da justiça de Deus, logo é porque o Espírito da glória repousa sobre nós, está sobre nós. Assim como os profetas, assim como todos que foram enviados por Deus, sofreram, né? Cada um no seu devido tempo. Não é? Eles foram perseguidos, eles foram massacrados. Por quê? Porque eles eram diferentes do mundo. É por isso que Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê, gente? Porque o mundo jaz no maligno, ou seja, está sob o governo, sob o domínio do maligno. Logo, o maligno é das trevas. Se alguém pertence à luz, não é? Então as trevas vai rejeitar, não é? É o que o apóstolo João diz, né? Aqueles que são do mundo falam como os que são do mundo, e os que são do mundo os escutam, os ouvem, dá credibilidade para eles. Mas nós viemos de Deus, não é? Se nós viemos de Deus e Deus é luz, logo se o mundo está envolto em trevas, logo vai haver rejeição. E essa rejeição é boa que aconteça. Por quê? Porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. E nós, né, estamos dentro do reino de Deus.
O reino das trevas é que está governando esse mundo, entende? Existe um paralelo, existe uma batalha espiritual e que se reverbera, se manifesta de forma física. Mas antes de vir para o físico, é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Não é contra as potestades, é contra os principados, é contra os espíritos dominadores desse mundo de trevas. Então, se a gente não aprender a combater o bom combate da fé, a gente vai ficar vivendo como antes de nascermos de novo, como antes de nascermos do alto. Vamos ficar lidando, veja, tentando matar o que é espiritual com armas naturais. Aí sabe o que Satanás faz? Ele fica feliz. Por quê? Porque eles são eternos, eles não morrem, mas os seres humanos estão se matando, estão se destruindo mutuamente. E o reino das trevas aplaudem isso. Por quê? Porque ele veio para isso. Ele veio exatamente para fazer isso. E aí os seres humanos achando, não é, que eles estão abalando, né, que eles estão maravilhosos lá. Na realidade, todos irão para o mesmo lugar. A diferença é que os que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. Ainda que morra fisicamente falando, estarão mais vivos do que nunca. Por quê? Porque esse corpo aqui é mortal. Mas a alma revestida pelo Espírito é eterna. Ela viverá eternamente. Está lá na Jerusalém celestial, né? Na alegre reunião com milhares e milhares de anjos, não é? Com os justos aperfeiçoados na cidade do Deus vivo. Deus vivo. Não é o Deus morto. Essa é a diferença. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. Ora, se a gente sofre por fazer alguma coisa tola, que virtude há nisso? Não é? Que virtude há nisso? Nenhuma. Mas se a gente sofre por fazer o bem, aí sim existe a virtude, porque significa que nós estamos contrariando aquele que é o governante desse mundo, aquele que institui os valores nesse mundo que são contrários a Deus. E disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então veja, o que a gente está fazendo aqui não é por nossa causa. Não é? Nós somos embaixadores, nós somos ministros do Senhor, estamos aqui comissionados pelo Espírito Santo, não é pela nossa vontade, porque se fosse pela nossa vontade, a gente estaria fazendo coisas próprias da carne, não é? Coisas próprias de seres humanos, estaríamos viajando, estaríamos, sei lá, fazendo qualquer coisa, estaríamos maratonando séries, não é? Enfim, fazendo uma série de coisas que agrada a cada um de forma peculiar. Mas nós estamos aqui fazendo a vontade do Pai. Não é? Ele nos comissionou, ele nos deu. Ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Eu não teria como dirimir as palavras de Deus para vocês se antes ele não tivesse me esclarecido. Né? Se ele não tivesse me dado, eu não teria o que compartilhar com vocês, a não ser que fossem coisas humanas. Não é? E as coisas humanas, sinceramente, redes sociais para mim, gente, não me agrada, não é interessante. Se hoje eu estou aqui, eu tenho que agradecer ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar e depois ao Vini, porque ele que me estimula diariamente, né, a irmos às redes sociais, e tem que ser uma por vez, porque é como se ele estivesse arrastando um potrinho, né, porque eu empaco às vezes e falo, não quero, vamos esperar um pouco mais. Mas, não é, nós estamos aqui como embaixadores do Senhor para levar a palavra pura dele, né, a palavra pelo Espírito, e nada do que a gente acha, nada do que a gente entende. Veja, é tanto que a gente está sempre jogando aí colocando aí os versículos, para que se vocês caminharem nesses versículos, vocês vão ver o que o Espírito Santo está falando, porque ele fala através da palavra dele. Entende? Não é o que a gente acha, é o que está escrito. A gente só une. Exatamente. Essa é a justiça do mundo, né? Faça o bem, receba o bem, faça o mal, receba o mal. Não é assim? Então. Mas não é desse tipo de justiça que Jesus está falando. Tá bom? Então, se disserem todo mal, vamos ver aqui o que quer dizer essa referência, né? 44, 87. Vamos lá. Ele já está aguardando. Rema,
uma palavra que ela é direcionada, tá? Uma expressão individual, coletiva ou especial. Consequentemente, um assunto ou tópico de narrativa, ordem ou discussão, com a negativa absolutamente nada, mal, mais nada, frase, palavra, ou seja, falar aquilo que é dito, uma declaração, uma palavra. Aqui no caso, né, de Mateus 5:11, o versículo qual nós estamos lendo, não é uma palavra de acusação, tá bom? Então, é sobre uma palavra de acusação. Você pode ler, Vini, por favor, 2 Coríntios 13:1. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 1, versão NVI. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja, essas 2 ou 3 testemunhas, gente, pode estar a serviço de Deus, pode estar a serviço da verdade, ou pode estar a serviço do enganador, pode estar a serviço, né? Pode muito bem juntar-se falsas testemunhas para fazer alguma acusação falsa, como fizeram com Jesus. Lembra? O que fizeram com Jesus? Juntaram ali falsas testemunhas, né, compradas para acusarem Jesus de algo que ele não cometeu, tá bom? Então é sobre isso, tá? Versículo 12. Exultai. Vamos lá, 5463. A palavra exultai. 5463. E a gente já está terminando. 5463. Cairo, Chairo no caso, né? A gente lê Cairo porque a antiga pronúncia, né? Quando CH, não é? Faria essa K. Ou Chairo. Um verbo primário, ser alegre, isto é, calmamente, feliz ou confortável, afortunado, em sentido impessoal, especialmente como saudação ou encontros ou despedidas. Fique bem, adeus, seja feliz, seja bem-sucedido. Que Deus te faça prosperar. Saudações, viva, alegre-se, tenha muitas alegrias, regozije-se. Regozijar-se, alegrar-se, estar alegre. Filipenses 1:18, baby, por favor. Para a gente poder contextualizar onde que é encontrada ainda mais essa palavra, né? Filipenses capítulo 1, versículo 18, versão NVI. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança Olha que dele interessante, nos santos. meu Deus, que aleluia, Senhor. Não, perdão, eu li errado. Tá, porque essa é Efésios, né? Filipenses 1:18. Olha só, mais interessante, né? Porque está falando orar, gente, Efésios 1:18, tá? Foi muito bom, esse erro foi muito propício, tá? Que o Espírito Santo está me apontando aqui. Isso é uma oração, gente, de Efésios 1:18, vocês devem fazer, nós devemos fazer continuamente, para que o Espírito Santo venha nos revelar qual é o nosso chamado. Entende? Quais são as obras que nós devemos fazer? Veja, enquanto nós estamos crescendo, não é? Nós estamos crescendo, mas aí o Senhor vai nos capacitando e às vezes a gente não sabe para que a gente está sendo capacitado. A gente fica perdido, não é? Sem saber, poxa, para que Deus me chamou? Qual é o meu chamado? Porque nós temos um prêmio para o nosso chamado, não é? Então, nós precisamos conhecer. E aí, quando a gente faz essa oração, que é a palavra de Deus, a gente está orando a vontade de Deus, não é? Então, é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Não é? Então, logo, o Espírito Santo tem interesse que seus filhos, né, conheçam qual é o chamado. Essa é a vontade de Deus, tá? Então, foi bom, foi muito propício, porque na hora que o menino veio falar aí a respeito do chamado,
eu quis falar sobre isso, mas aí entrou um outro assunto, um outro tópico, e isso se perdeu, né? Como eu falo para você, às vezes eu não leio o que está aqui para que eu possa fluir com a mente do Espírito, né? E não perca o fio que o Espírito Santo está me dando. Ele vai me dando os versículos e aí eu vou falando para vocês, aquilo que já está dentro de mim, ele já está no meu coração, entende? Então, meu coração está, né, eu tenho um bom estoque da palavra de Deus porque eu me alimento continuamente, eu amo a palavra e faço disso, né, o meu motivo, minha maior alegria nos meus dias é sentar, poder pegar o meu cafezinho, né, e ler as escrituras. Isso me alegra, isso me preenche, isso é pessoal, gente, tá? Isso é de cada um, tá? Eu estou dando um relato pessoal. Então, eu geralmente vou fluindo, por isso que o Senhor vai me mostrando. Ah, então, naquela hora ali, quando eu atentei para a pergunta aqui, acabou saindo. Mas olha só, o Espírito Santo nada se perde, né? Ele fez com que um erro aqui do Vini pudesse trazer à memória aquilo que ele queria falar. Então, essa oração é muito importante para os filhos de Deus, tá? Não devemos deixar de orar continuamente. Amém. Uma coisa fofa, gente. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Amém. Então, é um tipo, não é, de alegria e regozijo que vem do Espírito, tá bom? É algo que é verdadeiro e não apenas circunstancial. Veja, ele está se alegrando porque o ministério, porque a palavra de Cristo, mesmo outras pessoas que contendiam contra ele, né, o apóstolo Paulo, e faziam com que as penas que ele estava sofrendo ali de forma injusta, né, ficassem cada vez mais duras para ele, mas eles estavam pregando, não é? Estavam pregando o evangelho. Mesmo se estivesse pregando o evangelho por rivalidade, mas o apóstolo se alegrava. Por quê? Porque cada um dá o que tem, não é? Cada um dá o que tem. Então o apóstolo estava feliz porque Cristo estava sendo pregado. Olha que coisa linda, gente. Isso é um verdadeiro filho de Deus. Ora, veja, não adianta as pessoas dizer, mas foi o apóstolo Paulo. Gente, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Então vamos obter de Deus, não é? Aquilo que é dele, que é próprio dele. Porque Deus tem para cada um dos seus filhos coisas inimagináveis. Como o Senhor diz, né? Na sua palavra, através do apóstolo Paulo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com a vontade dele que opera em nós, tá bom? O poder dele que opera em nós. Tô saindo, mas fica com Deus aí. Obrigada, Amém. querido. Que Deus te abençoe, viu, Marcos? Então, exultai, tá? E alegrai-vos. Vamos lá, 21. Porque é grande o vosso galardão. Olha só. Alegrai-vos. 21. Lá no iniciozinho. Nem tanto, Sandra. Eu nem marquei, ó. Uma palavra que ainda não... Agaliaô. Como? Agaliaô. A-G-A-L-I-L-L-I-A-O com acento afis. Gente, esse acento afis foi eu que inventei, tá? Essa palavra, porque é um acento reto que não tem na nossa gramática. Diagã, muito. E uma outra palavrinha, né? Adequadamente traduzido como saltar de alegria. Isso é exultar excessivamente, alegre com alegria excedente. Veja, não é algo humano, não é algo meramente humano. Por quê? Porque a alegria que a gente tem aqui nesse mundo, ela é passageira, né? Uma alegria agora, daqui a pouco a pessoa está triste. Não é esse tipo de alegria, tá? É regozijar-se sobejamente. Diagam, muito, e alomai, saltar, exultar, saltar de alegria, demonstrar alegria com pulos e saltos que denotam alegria e deleite excessivos ou exáticos, ou melhor, extáticos. Por isso, em o Novo Testamento, regozijar-se e exultar, frequentemente utilizado como referência ao júbilo, acompanhado de músicas e danças, normalmente encontrado
no depoente médio agaliomai, utilizado em sentido absoluto. Atos 2:26, Vini, você pode ler? O Alcir disse: Sermão da Montanha é maravilhoso. Obrigado pelas suas palavras. Vocês são abençoadores. Amém. Aleluias. Amém, Alcir. Amém. Amém. Então, isso aí eu sei que é um dom que Deus me deu, viu? De professor, né? De professora. Então, isso eu sei por quê, tá vendo? Vocês entendem. Isso é o Espírito Santo que está me ajudando, que está me dando, fornecendo as palavras certas, né? Para que eu possa, e as ilustrações certas, que eu possa transmitir a vocês. Então, isso eu sei que é um dom do Espírito. Agora, os demais, aí fica a cargo do Espírito, porque afinal de contas, todos os dons são deles, né? Nós só recebemos. Atos 2:26. Versão NVI. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Então, Lucas 10:21. Lucas 10, 21. E Mateus 5:12, que é o que nós estamos lendo aqui agora. Lucas capítulo 10, versículo 21, versão NVI. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai. Ai, que coisa linda, eu amo esse versículo. Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Que coisa linda. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Que coisa linda. Como Deus é contrário, né, gente? É o que o mundo pensa, não é? O mundo só dá valor àqueles que estão, né? São os maiorais, né? São aqueles mais abastados, mais sábios. Olha Deus. Olha a forma como Deus pensa. Como é lindo, sabe? Como é magnífico. E Apocalipse 19:7. Que eu creio que é acerca da noiva. Da noiva de Cristo. Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, versão NVI. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Olha aí, gente, tá vendo? É um regozijo extremo, é algo que vem do Espírito, entende? É algo que vem de dentro de nós, não é algo propriamente da alma. A alma recebe, isso vem do Espírito para a alma, entende? Não nasce da nossa alma, mas nasce do Espírito para a alma. É por isso que não é humano, é diferente dos sentimentos, das emoções humanas, que são circunstanciais. Veja, aqueles homens, quando eram os homens maduros espiritualmente, quando eles quando eles estavam ali, né, sendo martirizados, eles regozijavam. Homens que cantavam enquanto estavam sendo queimados, enquanto estavam sendo mutilados. Os homens regozijavam. Gente, isso não é humano. Isso não é meramente, não é uma coisa humana. É uma alegria muito extasiante, muito, muito, muito sobreexcelente. Entende? Isso vem com o crescimento espiritual, gente. Não é um bebê espiritual que vai sentir essas coisas, que vai ter essas coisas. Por quê? Porque a alma ainda está muito verdinha. Ela ainda não está metanoiada, ela ainda não está fundamentada, sedimentada nos frutos do Espírito. Ela precisa se alimentar com os frutos do Espírito para poder chegar nesse nível. Senão, vai estar ainda no outro nível, no nível que ela conhece, que é humano. Emoções humanas. Veja, Deus fez a alma, a sua imagem e semelhança, mas uma imagem eikon, que é uma imagem fraca, é algo parecido, entende? É uma símile. Mas não é a exata expressão. A exata expressão é caráter, que é Cristo, que era quem ele era em seu espírito. Como faz para não ser gay? Ciente do Espírito Santo, meu amor. Ciente do Espírito Santo. E aí você não vai estar inclinada para nada que não seja moderado. Você não vai se tornar escravo de emoções e de sentimentos. Desde que o Espírito Santo dirija a sua vida. Para isso você precisa conhecer a verdade.
Então eu faço um convite, já que você veio aqui de forma voluntária, eu faço um convite a você a conhecer a palavra de Deus pelo Espírito, de forma pura, sem religiosidade, todos os dias às 20 horas. E até o final é até onde o Espírito nos levar, tá bom? No caso, a gente está fazendo aqui as considerações acerca das boas-aventuranças de Mateus 5, tá bom? Então, se você quiser, você é muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Então, vamos lá, gente. Galardão agora, 3408. Que é mistos. Mas olha, é com TH, tá? M-S-T-H-O-S. Aparentemente uma palavra primária, pagamento por serviço. Então veja, gente, olha o galardão, olha o significado da palavra, pagamento por serviço. Mas veja, é um pagamento verdadeiro por um serviço? Não. Galardão é o reconhecimento de Deus. Por quê? Porque ao invés de a gente viver nessa vida fazendo a vontade da nossa carne, né, a alma fazendo a vontade da sua carne, ela decidiu negar a si mesmo, negar a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Olha só, essa é a palavra para galardão. Pagamento por serviço, literal ou figurado, bom ou mal. Bom ou mal, agora veja, né? Pode ser um bom galardão ou um mal. Enfim, né? Salário, recompensa, pagamento. Substantivo que significa salário, pagamento, recompensa. Em particular e de modo geral, né? Você pode ler, vindo, por favor, Mateus 20, versículo 8. Interessante. 1 Coríntios 3, 14. Mateus capítulo 20, versículo 8, versão NVI. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Agora 1 Coríntios 3, 14. Veja, aquilo dali, daquela parábola que o Senhor estava contando acerca do dono da vinha, né, foi aquilo que foi acordado. Né? Ele não estava sendo injusto, ele acordou e eles aceitaram. Né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, versão... Perdão, baby. Leia também 1 Coríntios 3, 8, depois o versículo 14. Primeiro o versículo 8, depois o 14. Porque tem duas designações aqui. Versão NVI. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Olha só, tá vendo? O galardão, gente, é aquilo que eu venho falando para vocês continuamente. O galardão é essas obras que nós, quando nós crescemos e sabemos aquilo que nós devemos fazer, não é? O que Deus nos capacitou para a gente fazer, então a gente, ao invés de ficarmos só focados nesse mundo, nas coisas próprias dessa vida, a gente guarda um tempo, não é? Para a gente fazer a vontade de Deus também, a gente flui nessas coisas, e aí o Senhor nos recompensará por elas. Veja, olha só como Deus é maravilhoso. Ele nos limpa, Ele nos trata, Ele nos faz crescer espiritualmente, nos capacita para a gente, veja, Ele nos dá a capacidade para a gente exercer as coisas que são boas, aí Ele vai lá e nos recompensa por a gente usar aquilo que Ele mesmo nos deu. Isso não é bondade? Isso não é algo magnífico, excelente, que nada no mundo se compara? Ele que nos dá todas as coisas e Ele ainda nos recompensa por nós usarmos aquilo que Ele mesmo nos deu. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. É exatamente assim. Não é que a gente tem que fazer para ser. Não, a gente faz porque a gente já é. A gente é justiça de Deus em Cristo Jesus. A gente anda nessas coisas que Ele mesmo nos deu para que nós andássemos nelas. E Ele ainda nos recompensa por isso. Por quê? Porque nem todos crescem. Nem todos fazem isso.
Nem todos atinam com isso. Nem todos abdicam da sua própria vontade, da vontadezinha da sua carne, não é? Para poder fazer a vontade do Pai. Oi, meu amor, NVI. Eu tenho uma super simplesinha, olha. Ela é bem simples, é baratinha, mas eu amo essa Bíblia. É a minha favorita, tá? NVI, Nova Versão Internacional, ou Nova Versão Transformadora também, NVT. São duas versões muito boas, tá? Tem traduções boas, são fáceis de ler, tá? E tem uma certa, uma coesão e coerência muito, muito, muito boa, tá bom? 1 Timóteo 5,18. Primeiro Timóteo capítulo 5, versículo 18, versão NVI. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Viu? Ou seja, não é? Enquanto a gente está fazendo aqui o trabalho de Deus, Ele está nos recompensando. Por isso, o boi, né? Aí o apóstolo Paulo até fala, né? Cadê? Em um outro momento, em outra versículo, se eu não me engano, em Romanos ou 1 Coríntios 9, uma coisa assim, ele fala, né, que o Senhor não falou a respeito dos bois, não é que ele estava ali levando em consideração os bois, não, ele escreveu isso, tá, deixou isso em nosso favor, tá bom? Ele deixou essas coisas escritas em nosso favor. Então, nós que estamos trabalhando para Deus, não é? Nós seremos recompensados no dia que Ele vier, não é? Para recompensar os seus, nós seremos recompensados. Se nós trabalharmos, não é? De forma séria, se nós formos fiéis àquilo que o Senhor nos deu, tá bom? Não é trabalharmos pensando em motivações humanas, não, como dinheiro, não é? Como seguidores, mas essas coisas humanas não. É trabalharmos focados nisso daqui, no galardão que Ele tem para nós, naquilo que Ele já preparou para nós, que é infinitamente melhor do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Qualquer coisa. Então, mas aí... Então, vocês não vão ser recompensados de forma humana? Seremos, pelo próprio Deus, não é? No tempo certo, de forma que nós não venhamos, né, nos atrapalhar. Veja, Deus não permite que nós venhamos ter algo antes do tempo. Por quê? Porque seria a mesma coisa que um pai dar uma criança de 3 anos uma nota de R$100. A criança vai fazer o quê? Botar na boca, rasgar, dar para o cachorro comer? Jogar na privada. Não é? Então... seria algo, não é, que seria desastroso, não é? Então Deus não é a vontade de Deus, mas, não é? É aquilo, as nossas perninhas às vezes encaminham a gente, né, para determinadas coisas que não seria ainda o tempo bom, e aí depois a gente se vê em meio, né, a determinadas enrascadas. Por quê? Porque a gente não esperou o tempo da colheita certa, não é? Uma criança espiritual não pode ficar galgando, né, desejando, buscando coisas que estão além da sua capacidade ainda intelectual e até mesmo motora, não é? Então, veja, isso de forma humana a gente já sabe. Agora a gente deveria também ter entendimento com relação ao espiritual, que é muito pior. Por quê? Porque, gente, os espíritos não brincam, tá? Os espíritos que estão governando esse mundo são muito mais antigos do que nós. Não espiritualmente, tá? Porque o espírito que está em nós é o Aionion, é o de eternidade em eternidade. Mas ele não opera em sua plenitude sobre nós, dominando sobre nós. Não, é um auxiliador. Porque senão seria algo, não é, que o primeiro Adão não teve. Então é uma legitimidade de Deus, e Deus não passa por cima daquilo que Ele mesmo instituiu. Quem nasce, nasce criança. Criança precisa se desenvolver e crescer, não é assim? E para Deus, o nascimento, o novo nascimento não foge a essa regra, tá bom? Então, apesar de ser o Espírito eterno, ele vai nos dando de acordo com a nossa capacidade de recebimento, tá bom? Conforme a nossa alma vai se achegando, conforme a nossa alma vai aprendendo, vai buscando, vai recebendo, porque dentro de nós está se formando um novo ser,
Cada vez que a gente vai se aproximando do Espírito, quanto mais a gente vai se sujeitando, nossa alma vai se sujeitando ao Espírito, mais essa ligação, esse ser que nós estamos sendo formados para ser manifesto no dia certo, mais ele vai se desenvolvendo. E aí, galardão, corpo glorioso e tudo mais vai estar se enchendo, se enriquecendo para nós, tá bom? Estamos juntando tesouros eternos, tesouros que traças não corroem, ladrões não roubam, para a eternidade. E isso nós levaremos para onde nós formos, tá bom? Porque isso é eterno, isso é espiritual, embora se manifeste de forma física nesse mundo. E se manifestará, tá? Tudo será revelado no tempo certo. Então, exultai e alegrai-vos, porque, veja, exultai, né, com grande alegria, e alegrai-vos de forma, né, excedente, porque é grande o vosso galardão nos céus, tá bom? Nos céus, essa palavra aqui é ouranos, não é? Que quer dizer, veja, gente, não é nos céus, quando está falando aqui nos céus, está falando que o céu tem 3 camadas, tá? A camada, essa que a gente vê as nuvens, né? Onde os aviões voam, os pássaros e tal, e tem a outra camada que é acima do firmamento, né? Que é a camada das estrelas, né? A camada dos planetas, do Sol, enfim, né? Que é o chamado universo, né? E os céus dos céus, que é a habitação celestial, que é invisível, tá? Que não dá para vê-la, nem mesmo com instrumentos muito bem elaborados, né? Os mais tecnológicos não é possível enxergar a habitação celestial ou espiritual de Deus. Então, é sobre esse terceiro céu que o nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo. E quando ele fala nas regiões celestiais dos espíritos imundos, ele está falando do segundo céu, tá bom? Então, tem esse primeiro céu, que é o visível, tem o segundo céu, aonde as potestades governam o mundo, cercam esse mundo, tá? E tem os céus dos céus, que é aonde Deus habita. Então, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas, aqueles que estão descritos no Antigo Testamento, que foram antes de vós. Então, assim como perseguiram os profetas que falavam da parte de Deus, assim também nos perseguirão. Pior, não é? Na época dos primeiros convertidos, né? Na primeira fase da Igreja de Cristo, ali em Atos, eles foram terrivelmente martirizados, né? Glória a Deus que no nosso tempo, né, a gente pode viver de uma forma diferente, mesmo porque também, não é? Devido a tanta letargia e tanta impregnação de erros e enganos no seio da igreja, não tem tanta perseguição assim, né? Porque a igreja está muito carnal, não é? Mas se tivessem cheios, né, do Espírito Santo, como estava lá no início, a coisa estaria terrível, não é? Teria muito mais perseguições. Porém, o final das coisas é melhor do que o começo. Deus está fazendo as coisas de forma gradativa, passo a passo, degrau por degrau. Porque antes da noiva ser retirada, coisas extraordinárias irão acontecer. E aí Satanás terá que fazer igual ao faraó, né? Saiam daqui. Mas ele tentará, né, ir atrás, mas ele não vai conseguir, porque o desfecho das coisas, né, dessa era que ele podia fazer alguma coisa, já vai estar acabando, não é? E aí a coisa vai ser pelo lado de Cristo, né? Vai ser a hora de ele se tornar manifesto aquilo que ele tem dito na palavra dele, tá bom? Então nós encerramos aqui essa parte, e aí a partir de amanhã a gente continua, tá bom? A partir do versículo 13, que é acerca do sal da terra, tá bom? Então, é isso. Amanhã nós estaremos de volta, se assim Deus permitir, nós 23 horas. Mas, amém. Está nos preparando para sermos luz e também sal nessa terra, nessa vida. Exatamente. E detalhe, não é que os que não perdem o sabor, tá bom? Os que não podem perder o sabor, porque é algo eterno. Não se trata apenas de algo humano, não se trata apenas do sal, né, dessa terra, tá bom? Digo, um sal mineral, tá? Se trata de algo espiritual, tá bom? Então, é isso, gente. Tenham todos uma noite excelente, um excelente descanso para vocês e continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês possam frutificar
muito para a glória do nosso Abba celestial, tá bom? Que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida de vocês e resplandeçam como estrelas nesse mundo de trevas para a glória do nosso Pai e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fiquem todos com o nosso Senhor. Amém. Ô, Cristina, meu amor, obrigada, viu? Boa noite, Patrícia. Boa noite, meninas. Franzinha, beijo a todas vocês. Alcir. Alcir, querido, também, tá bom? E até amanhã, se Deus permitir.